Estamos aqui com mais um episódio do podcast Fala Feminina por Fátima Torre. O nosso tema hoje é mulheres em ambiente de trabalho masculinos. Praticamente todo ambiente de trabalho hoje em dia, ou sempre foi, masculino. Mas o ambiente de trabalho dessas duas mulheres é algo surpreendente. É uma área dominada por homens, os estádios de futebol. O tema futebol é o que fez a vida da Alice Bastos Neves e a Kelly Costa. As duas hoje são referência no jornalismo esportivo gaúcho. Bem-vindas, Kelly Costa, Alice Bastos Neves. Muito obrigada! Que coisa boa estar aqui. Bom, essa recepção já está gostosa demais, já estamos nos divertindo desde já. Gente, como é que é estar nesse lugar de tão masculino? Tá? Eu ia dizer machista, mas eu não quero usar essas palavras, porque eu acho que masculino engloba assim, alguns homens que nem pensam que são machistas e que são. Né? Uhum. Como é que é viver nesse lugar? Vamos lá. Aí eu começo? Claro. Estou mais tempo aqui nesse lugar. Tu chegou antes desse mundo? Eu cheguei antes desse mundo. Fátima, a gente vive num ambiente sim masculino e sim machista ainda, em muitas medidas, né? Então, assim, a gente pensar que a gente já evoluiu, de que há 18 anos, quando eu entrei na redação, nós éramos muito menos mulheres do que somos hoje, ainda não é a resposta suficiente ao que esse ambiente ainda representa, né? Da gente se sentir parte de verdade, assim, desse lugar e da gente receber o respeito que a gente merece por estar no lugar onde a gente está. Mudou muito, esse cenário mudou muito, né? Acho que as mulheres irem ocupando esses espaços. Então, vem se transformando as gerações a partir da nossa existência nesses lugares. Então, hoje, quando uma menina olha o Globo Esporte, vê eu, a Kelly lá, ela entende automaticamente que aquele lugar lhe pertence. Que ela pode estar nesse lugar. A minha geração e uma geração antes da minha ainda não entendia isso, porque olhava para aquele espaço e não tinha nenhuma mulher ali. Uhum. Né? Ao mesmo tempo, eu que já estou há 18, quando eu vou falar desse tema, eu sempre falo das mulheres que vieram antes de mim. Quando eu entrei na RBS... Tu tinha alguma inspiração? Sempre. E, por exemplo, a minha primeira chefe na RBS é uma mulher, a Carmen Lopes, que em 1984, no ano que eu nasci, entrevistava os jogadores do Brasil e do Pelotas, na cidade de Pelotas, dentro do vestiário. Eles apareciam pelados na frente dela, propositalmente, para dizer para ela, esse espaço não te pertence. Né? Quer dizer, o vestiário é um espaço onde as pessoas andam ali, os caras andam pelados mesmo, mas é uma afronta, é dizer, daqui tu não passa. Para causar até um certo constrangimento. Sim. E aí tu imagina que isso em 1984, quando eu estava nascendo, né? Então, quando as pessoas me olham e me dizem assim, nossa, tu tá há tanto tempo aí, né? Eu digo, cara, só um pouquinho, mas já tinha gente construindo essa história antes de mim, e muitas pessoas vieram depois, que são meninas que chegam, que nos instigam e que dizem assim, ei, vamos lá, tu pode mais, te posiciona, é importante que tu fale sobre esse tema. Então, sim, ainda é um espaço em que a gente precisa construir muito. Tu sente isso, Kelly? Com certeza. Sabe quando eu cheguei na redação? Eu tô na RBS há 10 anos, eu faço 10 anos esse ano. E quando eu cheguei na redação, logo em seguida saíram algumas mulheres, né, dali daquele contexto, e ficamos eu e a Alice. E realmente, era uma ao lado da outra. E nunca... Mesmo que 6 meses depois, né, de eu integrar o time do esporte, ao lado da Alice, nunca teve isso de... chegou uma nova mulher agora na redação e ela vai apresentar o Globo Esporte. Isso nunca foi uma questão para Alice e nunca foi para mim um objetivo chegar lá, necessariamente. Eu estava entrando para aquele time para ser repórter, para fazer o meu trabalho, e se viesse a oportunidade de um dia apresentar o Globo Esporte, poxa, que honra, que prazer. E isso aconteceu natural e com o incentivo dela. Então, já tinha uma mudança naquele contexto, né? Até por sermos, né, mulheres de outras gerações, a gente já se acolhe, eu acho, de forma diferente. Mas, depois desse período em que só tínhamos eu e a Alice na redação e que as outras meninas foram chegando,
a gente foi entendendo muito mais isso que a Alice falou, da necessidade de a gente se colocar como protagonistas também, de ocupar aquele espaço com mais certeza, não do que a gente queria ou do que a gente não queria, mas certeza de que a gente deveria estar ali. Aquele lugar, ele é realmente nosso. E eu acho que essas novas gerações, elas nos provocam nesse sentido. De a gente também entender que a gente pode questionar, que a gente pode confrontar, que a gente pode dizer, a gente está aqui, a gente não merece ser desrespeitada, como acontece às vezes em muitos momentos nesse ambiente masculino do futebol, numa reportagem na rua, num estádio, né, numa entrevista, numa pessoa que te xinga, isso acontece. Isso aconteceu muitas vezes nas redações de esporte ali, espalhadas, né? E a gente via muitas mulheres sofrendo com isso e conseguindo cada vez mais se posicionar com o passar do tempo também. Mas teve algum momento que vocês se sentiram constrangidas? E qual foi, assim, este momento que vocês, por exemplo, tu, Alice, que tu pensou assim, cara, será que vale a pena eu continuar nesse lugar, né? Porque são maus tratos, né, gurias? São maus tratos e uma tentativa constante de desestabilizar emocionalmente uma mulher. Inconsciente, né? Muitas vezes inconsciente ou no status comum aqui, né? Da sociedade. É assim que esse ambiente é masculino, elas não pertencem a esse lugar. Eu tenho menos exemplos práticos. A Kelly tem mais exemplos práticos para contar de como é que isso acontece, né? Às vezes é escancarado, às vezes fica muito claro e aí a gente consegue se posicionar e mostrar e fica, sabe, desenhar? Fica bem claro, olha aqui, foi isso aqui que aconteceu e isso não é legal por isso. Mas muitas vezes está no não dito, no olhar, no jeito, né? Então, assim, tá sempre presente ali. Mas a Kelly, eu não passei nunca por uma situação muito escancarada, assim, sabe? Mas a Kelly, por exemplo, viveu uma situação extremamente complicada e que foi bem próximo do movimento Deixa Ela Trabalhar, que uniu jornalistas do Brasil todo. Né? Que isso foi 2018. Isso, 2018. Até por isso eu falei que essas novas gerações também nos provocam nisso, porque a gente chegou num ponto que a gente se posicionou. Todas as mulheres que trabalhavam com esporte. Mas o que provocou esse movimento? Foi uma série de violências assim, sofridas por mulheres que trabalhavam com esporte, e aí inclui jornalistas, árbitras, bandeirinhas, né, profissionais envolvidas nesse mundo e nesse contexto. E aí, uma série de violências no momento do trabalho. Por exemplo, vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava na cobertura de um jogo do Inter e o então técnico colorado na época era um homem que, ao ser questionado por mim sobre foi o teu time que tecnicamente não correspondeu ou foi mérito do adversário? Porque ele levantava muito essa bola ao longo da entrevista. E ele me disse, tu já jogou futebol pra saber? Porque como se fosse, né, nós partíssemos do pressuposto que tu só pode estar aí fazendo uma pergunta para mim, né, técnico de futebol, se tu já tiver jogado bola. Só que esse questionamento não aconteceria para um homem. Não, de jeito nenhum. Porque ele já teria jogado futebol. Ou não. Só um detalhe, dizer, o técnico homem não nunca jogou futebol profissionalmente, mas tudo bem. Eu poderia dizer, sim, já joguei futebol na minha época de escola. E jogou, já joguei. Joga muita tenho medalhas, tenho campeonatos, isso. Né, aqui nessas costas, mas... Não, só que na hora... O que tu respondeu? Como é que tu te sentiu? É uma situação tão... inesperada, ainda mais numa entrevista Eles desestabilizam, pública, né? que tu fica um pouco sem reação. Eu tava do lado de um colega, o Rafael de Vério, da Rádio Gaúcha, e eu passei o microfone pra ele, porque lá é assim, na coletiva, tu faz a pergunta e tu passa pro teu colega do lado, ou eventualmente devolve pro assessor de imprensa, eu passei pra ele. Quando ele ouviu aquela resposta, ele me olhou e fez assim, ó, tu quer responder? Como quem diz? Ele não me falou nada, mas num olhar ele me disse, tipo assim, ó, tu quer responder? Eu fiz assim, ó, só fiz assim, e deixei ele falar. E imediatamente começou uma repercussão dos meus colegas que estavam na rádio ao vivo, da forma como ele respondeu aquela colega que estava fazendo uma pergunta normal. Não fiz uma pergunta ofensiva, não fiz uma pergunta desrespeitosa, não fiz algo que fugia daquilo que a gente
tinha que tratar. O que pega é o fato de ser mulher. Claro. Porque aos homens presentes na sala, a resposta da frustração, ele pode ser violento na resposta por outros motivos, Isso. né? Mas no nosso caso, a violência é de gênero. Ela é Aham. claramente Sem por dúvida. ser mulher. Porque tu pode dar uma resposta atravessada, eu não tô num dia bom, mas nesse caso é diferente, é direcionado. Sim. É porque é mulher. E que ano foi isso? Tu devia ser uma guriazinha. Tipo foi 18, um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes, porque antes depois do eu fui... movimento. Eu acabei indo no Serginho Groisman falar sobre isso. Isso. Ai, que bem barra. na sequência de ter vivido isso. Aham. A campanha foi lançada em 18 acho que e no 18. dia do lançamento da campanha eu estava na cobertura de um jogo E também aconteceu isso. no né? estádio Então, tem do outro São episódio. José, aqui em Porto Alegre. Sim. E no intervalo do jogo, eu tava na transmissão, no intervalo do jogo eu tinha que gravar uma passagem que era pra reportagem que ia ao ar no Globo Esporte no dia seguinte. E eu fui pra uma área mais central ali, né, do estádio, e um torcedor homem começou a gritar ofensas horrorosas. Assim, eu não diria, não me sentiria à vontade de dizer, acho que Sim. é muito constrangedor, te coloca num lugar muito deplorável, assim, de Aham. ouvir tudo aquilo. Mas pra vocês terem uma ideia, o estádio do Zequinha reverberava a voz daquele homem. É um estádio vazio. Ele é um estádio de muito- pouca gente, pouca torcida. Pouca torcida não presente tinha muita ali. gente. E um aí jogo tu simples, meio que parou, Não, assim. eu fiquei assim... Eu não vou nem conseguir gravar se ele ficar gritando, porque o microfone em que eu tenho um texto para dar, Capta. ele vai captar essas ofensas. E eu fiquei assim, eu disse, gente... E assim, pra tu ter uma ideia, a gente tava no intervalo do jogo, o narrador ouviu e ele perguntou, Kelly, aconteceu alguma coisa aí? Ah, aconteceu, um cara começou a me xingar, bota o microfone não sei aonde, sabe, Aham, sua não aham. sei o quê. E aí... Eu disse, aconteceu isso. Ele, poxa, hoje a gente tá lançando a campanha, deixa ela trabalhar, né? Nós vamos rodar o vídeo de vocês no intervalo e na sequência tu entra relatando o que tu acabou de sofrer, essa violência que tu acabou de sofrer no estádio. E aí isso reverberou muito, repercutiu. Daí depois veio o convite pra eu ir no Serginho contar, falar um pouquinho do movimento, dizer do que a gente sofre. Porque aquele vídeo, ele escancarava uma série de violências, assim, tanto em comentários de rede social, quanto de relatos, né, das meninas que já quase foram agredidas, ou tiveram um beijo, né, na bochecha, sem autorização nenhuma. Então, era uma coisa que acontecia com muita recorrência e esse movimento, ele meio que escancarou isso e chocou, sabe? Eu me lembro que meu pai, quando ele viu, ele disse assim, nossa, mas as pessoas mandam isso pra vocês? Elas fazem isso pra vocês? Né? Pai, os teus... É a tua turma. Muitas vezes é, né? Aham. Porque eu não sei se vocês, o que vocês acham, mas eu acho que todo homem é machista. Inclusive o nosso pai, o nosso marido, o nosso filho, o meu amigo e o meu tio. Em proporções diferentes, em quantidades e consistências, pode ser diferente, mas é como tu disseste, assim, é uma coisa que está dentro deles, é uma cultura, né? Então, e eu acho que chegar nesse momento, esse cara de ser tão violento contigo, ele é uma representação exacerbada de todo homem. O que vocês acham disso? Talvez todo homem, talvez algumas mulheres também. Ah, É que eu acho que isso é um pouco da sociedade machista em que nós estamos mas o inseridos. machismo não é masculino. Exato. Né? Ele é, Só. a sociedade. É uma cultura. Né? É esse lugar chamado sociedade onde É. estamos aqui convivendo e onde os homens historicamente estão nesse lugar de privilégios dos mais variados, né, com relação às mulheres, quando a gente fala de questão de gênero. E aí estamos falando aqui só do gênero masculino e feminino e de como é que o homem se sobrepõe na história ao longo do tempo sobre as mulheres e do tanto que a gente precisa fazer a mais para poder Alice, alcançar. tu que está há mais tempo nesse lugar mais masculino, tu sente que houve um movimento das mulheres, o feminismo, ele trouxe alguma mudança objetiva, não sentimentos, mas objetivamente. Hoje eu posso entrar em tal lugar que antes eu entrava meio assim, não só porque tu amadureceu também, mas porque melhorou. Objetivamente, eu acho que a gente se uniu mais. E isso gera, sim, um impacto muito grande no resultado final. Que é eu poder entrar num estádio com mais tranquilidade. Eu não entro no estádio com mais tranquilidade hoje porque mudou completamente o cenário.
o torcedor, o jogador, alguns, né? E aí eu não quero generalizar, mas assim, o machismo ele continua presente ali naquele ambiente. Mas hoje tem mais mulheres ali. E se uma mulher passa por alguma coisa hoje dentro do estádio, provavelmente, assim, para não dizer com certeza, a mulher que está ao lado dela, ela vai intervir. E a outra também. E alguns homens também. Porque eles estão entendendo a importância desse movimento coletivo, né? Quando essas situações acontecem. A gente, já que a gente está falando assim de sociedade, de um todo, a gente cresceu para competir uma com a outra, né? Fátima, a gente foi ensinada que a gente tem que competir. Foi incentivada a principalmente a aparência. Tudo, né? Então, assim, a gente entender que a gente precisa se unir. Tu imagina que antes, o espaço do esporte já era um espaço muito masculino. Aí uma mulher vai lá e consegue. E aí a outra vem e consegue também. Então, espera-se, por essa sociedade que foi criada, que essa mulher entra em competição com a outra. Exatamente. Porque afinal já é tão difícil estar nesse lugar. Exatamente. Não, tu não vem junto comigo, tu tá competindo comigo. Foi um pouco o que a Kelly falou, porque em determinado momento ficamos só nós duas na redação não, e tal. É isso que eu digo de entre a gente não existir essa competição, externamente existia um incentivo a essa competição. Sim. Não digo nem externamente na redação, eu digo entre pessoas. Não, porque eu adoro quando tu tá no Globo Esporte, eu prefiro tu. Não, por que a Kelly apresenta o Globo Esporte? Tem que ser tu sempre. Essas coisas, elas são um incentivo a uma competição que ela não existe entre a gente, que a gente não quer alimentar. Sabe? Acho que isso também é uma resposta, é um posicionamento diferente. Hoje, quando eu e a Alice, a gente enxerga a nossa parceria, e aí existe a Asgu, né? Com toda essa brincadeira das redes sociais. A gente traz também um pouco disso, sobre a parceria de duas mulheres, entendeu? Eu acho que é uma mensagem que a gente passa. Essa união, eu acho que ela bloqueia um pouco, ela inibe um pouco esse sentimento de estar à vontade para fazer o que quiser com uma mulher, sabe? Eu tenho um pouco essa sensação. Esse movimento Deixa Ela Trabalhar, ele trouxe isso. Não, se tu vai fazer, peraí, eu vou te filmar. E se não sou eu que tô sofrendo, é a que tá do meu lado. Olha aqui, eu tô te filmando, tu tá vendo o que tu tá falando? Hoje as coisas não passam em branco, elas não, sabe? E talvez a coisa mais objetiva seja essa união entre as mulheres. Que era uma coisa que há um tempo não existia mais e que hoje é uma realidade, assim, é fato, independentemente de quantas mulheres a gente esteja falando que façam parte de uma equipe, ou mesmo no estádio, mulheres que não se conhecem, as mulheres estão entendendo que precisam estar juntas, assim. E isso fortalece de forma objetiva mesmo o inibir essa violência. Então, vocês sentem que hoje está muito mais fácil? Eu não digo mais fácil, também não acho que é assim, né? Não. Tanto ao céu, né? Tanto ao inferno. Não, tá um pouco mais fácil. Eu acho que tem um caminho de desconstrução de algumas ideias. E essa sociedade que a gente diz machista, eu acho que ela também é uma sociedade que, com pessoas que começam a ser um pouco mais conscientes dessa violência, desses assédios, dessa forma inadequada de tratamento com a mulher ou por discriminação de gênero, enfim, essa sociedade caminha para ir se desconstruindo. Né? Se desconstruindo desse tipo de preconceito. Ah, Kelly, mas tu tá acreditando então que a sociedade daqui 50 anos não vai mais ser machista? Não é isso. Mas eu acho que é importante que nós tenhamos movimentos que provoquem desconstruções. Se um cara ia no estádio e xingava uma mulher no momento em que ela botava o pé no estádio, mas um amigo dele falou, pô, cara, nada a ver esse teu tipo de comportamento. Ou uma amiga, esse teu comportamento ele não cabe mais. E ele parou de fazer, e ele entendeu que não cabe mais, ele tá se desconstruindo. Ele vai deixar de ser machista? Talvez não, nem em todo tempo, nem em todo contexto, nem em todo âmbito da vida dele. Mas existe ali, talvez, um movimento de desconstrução, sabe? E tá mais fácil, assim, os salários das mulheres continuam mais baixos do que os dos homens. Ainda acontece numa reunião de trabalho, da gente sentar para conversar e a gente expõe uma ideia, a ideia passa batida, dá um tempo, a conversa continua na roda, vem um homem e diz exatamente a mesma coisa que a gente disse com outras palavras. Isso e continua. Aquela opinião é considerada e a nossa não. Continua acontecendo. E aí, bom, no nível inconsciente de como é que esses homens se relacionam, mas sim continua acontecendo. Então, tá mais fácil? Em alguma medida, sim. Muito porque estamos juntas aí nesse fronte. Mas continua acontecendo. Então, tá mais fácil, mas
muitas coisas Sim, seguem. dentro de umas, né? Dentro de umas. Gurias, vocês que já foram em Copa do Mundo, em vários lugares, gente, vocês foram para lugares, deixa eu ler aqui. Para lugares incríveis. Incríveis! Foram para o Catar. O que será o tal do Catar, diria um tio meu. Falando nisso, né? Falando nesse machismo todo, o Catar é um lugar, né? Um país extremamente desafiador quando a gente pensa nisso, né? Quando vocês foram, como é que foi? Eu acho que assim... Vocês acharam os brasileiros ótimos? Não. Depois de estar lá. Porque lá é muito pior, né? Não, a gente também não chega tanto assim, né? Não, mas é que assim, quando a gente começou até a preparação para ir para a Copa em si, a gente pensava muito num país mais fechado, talvez, assim, porque eles não admitem muitas coisas lá, né? Um país com uma religião muçulmana, né? As mulheres usam... Vocês foram juntas? Fomos juntas, dividimos quarto, 30 dias juntas. Mas que coisa boa. Foi Não, ótimo. Mas aí foi maravilhoso. mole. Queria ver sozinha. Não foi mole. Por exemplo, eu fui sozinha para Abu Dhabi, na cobertura do Grêmio, eu era a única mulher da delegação. E ajuda, obviamente, ter uma mulher junto. Mas assim, o que aqui ele tá falando da cultura muçulmana, que é uma cultura muito diferente da nossa, as mulheres lá com hijab, ou às vezes com a burca, às vezes toda tapada, e aí tu conversa com aquela mulher e ela te explica que ela faz por opção, que ela gosta, que faz parte da religião dela. Que essa é a liberdade dela. Que essa é a maneira dela de exercer a liberdade dela. Dela ter escolhido isso. Dela ter escolhido isso. Bom, em que medida isso é efetivamente dentro da realidade dela faz sentido. E não me cabe aqui do Ocidente olhar para aquilo e julgar e apontar o dedo. Dizer, cara, tira esse negócio. É super importante para a religião dela usar o hijab, que é o lenço tapando o cabelo. Então, é uma aula, assim, poder estar perto dessas Mas ela culturas. foi educada para escolher isso. Porque a gente é educada para escolher. É. A gente não escolhe praticamente nada, né? A gente vai rompendo, né, com algumas coisas. Vai ao longo rompendo. do Com o que vocês romperam? Com muita terapia. Fátima, eu rompi com muita coisa, assim, ao longo da vida. Por exemplo, o fato de eu ter me separado do meu primeiro marido, para mim, foi um rompimento muito importante, com uma série de questões, assim. Fazia tempo que tu era casada? Na minha família, eu namorei... Foram 9, 10 anos de relacionamento ao todo, assim, mas o que acontecia é que a minha família é uma família super bacana, legal, desconstruída, que, sabe, conversa sobre todos os assuntos. Só que não tinha ninguém separado, assim, entre os meus tios, as gerações que vinham antes de mim. E daí, quando eu cheguei e disse assim, olha, meu casamento não tá mais legal. Nem pra mim, nem pro meu agora ex-marido. Gerou um desconforto, assim. Como assim, né? Como assim tu vai te separar? Tu levou tempo para tomar essa decisão de muito. separar por causa... Também dessa por causa disso. reação que tu já imaginava que teria. Cara, ali na frente. e eu tô trazendo esse exemplo do divórcio, assim, porque tá mais do que instituído que tá tudo mais do que certo. A pessoa sair de um relacionamento, entrar em outro e buscar ser feliz e tá tudo bem. Mas, pra mim, foi romper com uma série de questões conseguir fazer esse movimento. Que sabe? questões que tu teve que romper? Essas questões todas de que Quase a minha uma família... tradição familiar, né? Todo mundo... Eu fui pedir desculpa para meu pai. Mãe, pai, olha só, vocês me desculpem, mas assim, meu casamento não deu certo. Eu vou ter que acabar, a gente vai ter que... Desculpa aí. Né? Ou deu certo por este período e agora a gente já não tá mais feliz juntos. Então, quando eles não perguntaram se tu tinha sido uma boa mulher? Não, porque assim, ó, eu me lembro que... Cara, não, sabe o que é a pergunta? É assim, mas minha filha me conta, como é que é? Tem outro? Ou ele te traiu? Porque tem que ter uma traição. Não. Tem que ter um motivo. Ninguém pode separar, porque, cara, não tá mais legal pra nenhum de nós dois, vamos seguir a vida. Não, é que tem uma coisa assim, ó, que as mulheres falavam para suas famílias, assim, mas o que tu fez que ele não te quer mais? Claro! Né? Essa é a questão. E eu tinha, sei lá, um filho, meu filho tinha 2 anos, eu tinha já 30 e poucos quando eu me separei e tal, e aí era uma coisa assim, tu vê uma mulher, né? Com filho, 30 e poucos anos. Tu não morava Cara, ainda eu em tava Porto feliz, Alegre? entendeu? Já morava em Porto Alegre, eu vim muito cedinho pra cá. Mas assim, tava tudo bem. Era um passo, é muito dolorido, é muito difícil. E eu tenho um momento que eu me lembro sempre, que eu tava caminhando, eu, minha mãe e meu pai, no parque, fazendo exercício, e meu pai diz assim, casados há muitos anos, né? Naquele, que a gente fala, teu pai é machista, né? Meu pai não é machista. Meu pai caminhando comigo no parque me diz assim, minha filha, agora é assim. Não tá bom o relacionamento, separa, né? É fácil, é muito mais fácil. E aí a gente caminhando juntos, eu olhei pra ele e disse, pai, tu tá acompanhando cada passinho desse meu momento, dessa minha decisão,
Tu acha que tá sendo fácil? Aham. É, né, minha filha? Não é fácil, né? Eu disse, então para de reproduzir essa opinião por aí. Porque ela não é verdadeira. E tu sabe que não é verdade. Então por que tu repete essa verdade, né? Por aí. E aí, bom, vamos nos desconstruir, né? Vamos nos desconstruir junto aqui como família e vamos repensar essa história. Com certeza teve uma desconstrução aí. O discurso dele não foi mais reproduzido dessa forma. Exatamente. Ele passou a pensar em como é que ele ia tratar daquele tema. E a gente está falando aqui do âmbito profissional, eu trouxe um exemplo pessoal, porque às vezes as coisas mais simples do dia a dia, elas escancaram situações que estão postas aí. Sim. E que quando tu pergunta com o que tu tem que romper com um monte de coisa dentro de ti para, às vezes, atitudes que... É que, na verdade, sempre começa com um rompimento dentro da gente para que a gente possa tomar decisões que vão afetar o externo, né? E para ti, Kelly? Olha, mais ou menos nessa da relação com o pai, né? Um beijo, pai! Edmundo, te amo! Pai, Cláudio, afasta de mim esse cálice, pai! Eu acho que eu sou essencialmente um pouco rebelde, tá? Eu não sei dizer se isso é bom ou se é ruim. Mas ser rebelde? Eu sempre fui meio a do contra lá em casa. A petulante, a que era respondona. Enfim, acho que tem muito da minha mãe nisso, tá? Eu me identifico muito nela quando eu falo dessas características. Mas o meu pai, por exemplo, não queria que eu fizesse jornalismo. Ele queria jeito nenhum. Quem é que fez educação física antes? Foi tu. Alice. Ah, tá. Ele não queria de jeito nenhum que eu fizesse jornalismo, não, porque tu vai morrer de fome, porque teu salário vai ser horroroso, porque todo mundo passa por situações ruins quando vai para essa área. E tem outra coisa, ou tu só entra numa grande emissora apadrinhada ou fazendo o teste do sofá. E aí, nesse dia, a gente teve uma grande discussão. Porque eu disse pra ele, eu já trabalhava até na RBS, tá? Eu já tinha feito jornalismo, já tinha formado e já estava na RBS. E um dia ele falou algo neste sentido sobre uma famosa, tá? Ele disse, porque a fulana só está lá porque, né, teve o teste do sofá. Eu falei, se um dia te perguntarem como foi pra tua filha chegar lá, teve teste? O que tu vai dizer? Mas como é que vão me perguntar? Não sei. Porque tu fala assim, tanto que pra mulher chegar lá, num lugar de protagonismo, numa grande emissora, ela tem que fazer esse tipo de teste. E se te perguntarem, o que tu vai responder? Não. Ficou aquela coisa assim, então não fala mais isso. Ele nem sabe por que ele tá falando. Ele não sabe. Não. De novo, guria. Ele não associa com a filha, ele não pensa nisso, que se um dia... Aí tu tem que chegar e tu tem que dizer pra... Sabe? Sim. Parece explodir, assim, E tu né, se na sentiu mente. desvalorizada quando ele falou isso? Não, eu acho que não, assim. Eu acho que, tanto quanto ele, naquele momento lá que ele disse, não faz jornalismo, ele foi vendo que eu fui fazendo e fui... Era uma preocupação dele. Era uma hoje tem o maior preocupação. orgulho. Hoje tem o maior orgulho, imagina. É Até óbvio, né? essa fala, né, de novo, no jantar, numa mesa em casa, eu acho que ele não associava, né? O fato da filha estar na TV, estar numa emissora e saber que ele viu que eu passei por todos os processos. Eu fiz prova para entrar na RBS TV, eu fiz prova de português, conhecimentos gerais, eu fiz um texto, eu fiz piloto de vídeo, ele sabe tudo que eu passei. Então ele não associava aquela atriz com a filha que hoje está na TV. Sim. Sabe? Então acho que eu precisei dizer e deixar claro isso para ele para que ele não seguisse reproduzindo. Que problema que vocês foram pro pai de vocês, né? Deus o livre, guria. Não, pelo amor de Deus. Não chega tanto também, né? Gurias, vocês viram que a gente não está falando muito de esporte, nem do trabalho de vocês, tanto assim, porque eu acho que aqui a gente quer ver como é que as pessoas sentem e pensam sobre si mesmas, sobre, né? E eu queria saber como é que vocês conseguiram tolerar ser tão queridas porque assim, a gente sempre diz assim, a gente tolera críticas, mas a mulher normalmente, quando é muito amada, como é que eu lido com isso? Isso foi para vocês problema em algum momento?
Cara, eu sou canceriana, né? Tu falou isso aqui na E apresentação. o que significa? Significa que nenhum amor do mundo é suficiente. Tu pode me amar, me idolatrar, então tu me tem que ter beijar, uma me lamber, me abraçar. Nada será demais, entendeu? Eu sempre quero mais amor, eu sempre tenho mais carência, né? Aham. Eu sempre vou dizer, não, mas e mais um pouquinho. Se tu falar mais um pouquinho, fica aqui mais um pouquinho perto de mim. E não se trata de alimentar o ego, se trata de alimentar a carência gigante, carência, eterna. Nunca entendeu? será Enfim, suficiente. nunca será suficiente. Adorei. E ao mesmo tempo que assim... Tem essa felicidade em receber esse carinho que vem do público, da audiência, das pessoas, de quem convive com a gente. Tem também um constante desafio de devolver isso de uma forma bacana. Pois é, como é que vocês lidam com isso? Aí se torna um desafio, assim. Eu todo tempo eu tô segurando no sorrisão. Não interessa o que aconteça aqui. Quando tu chega em casa, tá assim, ó, não consegue Cara, levantar. a Cãibra gente aqui, ó, às vezes, na mandíbula. sabe, às vezes a gente tá... A Kelly menos do que eu. Esses dias eu falei pra ela, amiga, eu te amo. A gente tava num lugar... Não vou entrar em detalhes, mas o lugar não estava confortável pra nenhuma de nós duas. E a Kelly consegue... de alguma forma, na expressão, no posicionamento, deixar claro que a situação não tá confortável. Eu sigo assim, ó. Como se nada, entendeu? Então, assim, esse ser querida pelas pessoas e devolver essa queridice para o mundo, para mim, às vezes eu abro mão de mim para entregar essa queridice pro mundo. Gurias, faz parte, né? Acho que às vezes faz parte, mas acho que às vezes daí o que acontece? Chego em casa e durmo, assim, como se eu desligasse uma chave, porque a minha energia tá toda posta naquele. Toda sugada. Que loucura. Eu sou um pouco diferente da Alice nesse sentido. Acho que opostos realmente se atraem. atraem, né, amiga? Porque eu não consigo fingir, nem fingir, mas assim, seguir o baile, deixar aquilo passar e fingir que o problema não é meu, que aquilo não me atinge. Eu fecho a cara. Tu fecha a cara? Eu fecho a cara e eu me fecho completamente. Eu não consigo conversar, eu não consigo, assim... Eu preciso processar, porque eu não consigo me sentir desconfortável e minimamente parece que não devolveu o desconforto, sabe? Tu é verdadeira. Eu sou virginiana, eu sou prática. Sim. Entendeu? Tem um negócio da praticidade. Se tu me perguntar, Kelly, mas isso e aquilo, eu disser, não, acho que não. Eu não vou te lá dizer, não, acho que não, imagina. Por quê? Talvez. Eu não consigo, entendeu? Não sei por quê. Eu gostaria até de ser um pouco mais. Porque às vezes gostaria de ser um pouco mais as pessoas assim, acham sim. que eu tô o quê? Que eu tô braba, que eu tô furiosa, que eu tô não sei o quê. Não, eu só preciso me fechar pra processar o que tá acontecendo e depois agir em relação a isso, sabe? Tu acha que tu é assim, porque tu teve sempre que te defender em situações assim, desde sempre na vida? Não sei se por isso. É preciso saber, a gente talvez uma precisa questão saber. meio que Gente, é uma sessão É. de terapia à parada. Vamos voltar. Eu vou ter até que... Do que tu teve que te defender Eu não nessa sei, vida? né? Eu não Tá não pensando o quê? Acho que é uma questão de, sei lá, a princípio, né? A minha avaliação é uma questão meio de personalidade mesmo. Acho que eu sou assim, sabe? Então, eu sou essa pessoa que se... não tá legal, gente, sabe? A pessoa vai saber. Maravilhosa. O que vocês sentiram mais dificuldade, viu? A gente aqui aprende muito. É, claro. É isso. Demais. Em que momento que vocês sentiram, onde estava o maior preconceito dos homens e das mulheres, né? Mais nas redações, mais no... Porque vocês já foram repórteres de campo. Sim. Como é que Eu ainda sou. Tu Eu ainda é? faço. Que ele Como faz é que é bastante, entrar nesse lugar? Porque eu imagino que um estádio inteiro, a gente ficou vendo aí que são 50 mil pessoas um estádio, né? Pode ser. Pode A ser. lotação máxima é isso. Gente, vamos botar 35 mil, que a gente pra caramba, né? Não dá uma vontade assim. E agora, vocês não travaram em algum Sou apaixonada momento? por um estádio de futebol lotado. Jura? O primeiro jogo que eu fiz na vida foi... A primeira vez que eu fui pro estádio trabalhar como repórter, entrei em campo, era no Beira-Rio, era um jogo de Libertadores, o estádio tava desse jeito, 50 mil, E eu entrei, Fátima, e eu olho para os 22 ali em campo, para o banco de reserva, mas eu olho para
pra arquibancada, não tem sufocamento. Te alimenta disso. É uma energia única no mundo, é uma energia do estádio de futebol lotado. É lindo. No meio disso tudo, vai ter o preconceito, vai ter o grito, que é desagradável contra a gente. Mas, assim, valorizar essa energia do estádio de futebol e do que é sentir estar ali dentro é único. Que nunca afaste uma mulher de estar na arquibancada ou trabalhando, ou seja o que for, dentro desse espaço que é mágico, que é único. Eu sou completamente apaixonada pela energia que tem esse lugar, que é o estádio de futebol. É muito legal, é incrível. Não, e eu também acho que a gente recebe muito carinho estando lá também. Por mais que a gente viva todas essas situações, às vezes, que não são legais, eu sinto que a gente recebe hoje muito mais carinho do que qualquer outra coisa, do que um xingamento, do que uma ofensa. Mas isso foi uma conquista, né, Gurias? Sim, isso foi com o tempo. Acho que sim. Mas que bom que chegamos nesse ponto e que fica muito mais confortável pra gente estar lá. Logo depois desses episódios que eu relatei pra vocês, que aconteceram comigo, tinham pessoas que levavam pro estádio cartazes dizendo: Kelly, estamos com você. Tem noção de um negócio desse? Tu não chorou? Eu me atirava no chão. Eu me abracei nas pessoas, disse muito obrigada. É muito emocionante, é muito impactante. Eu tenho até uma foto guardada até hoje de um dos cartazes. E das pessoas me abraçando. Aqui é o teu lugar. Esteja aqui conosco, não deixe de vir. A gente quer continuar te vendo aqui. Isso é um negócio gigante, entendeu? Então, assim, não tem como não se contagiar por um ambiente assim. Tem coisas que a gente realmente tem que dar tamanho a elas, né? E eu acho que episódios desses, eles não podem ser maiores do que essa receptividade, do que esse carinho, do que esse amor que a gente recebe das pessoas. Que sabe? bonito, né? Isso. É um ambiente muito, muito, muito enriquecedor. O do esporte, como um todo. E o do futebol tem muitas lições. A gente procura muito fazer isso no nosso trabalho, assim, sabe? Para além do contar o resultado, o jogo, humanizar essa pauta. Sim, reproduzir esportiva. toda essa manifestação. Exatamente, mas humanizar no sentido de humanizar o jogador, humanizar o torcedor que está ali, contar histórias que envolvem aquele ambiente, e que vão tocar as pessoas, e que vão transformar quem está do outro lado, e que vão trazer leveza para o dia a dia do futebol. Isso foi, assim, esse jeito, esse olhar, ele é mais um olhar feminino, né? Afetuoso. E vocês humanizaram desse jeito, assim, porque os homens, normalmente, quando reproduzem, eles vão mais na técnica, naquilo que é assim. Vou te contar de um homem chamado Bruno Halper. Eu sou suspeita pra falar. O marido só dessa pouquinho. moça. Ai, tá. O Bruno Halper, ele tá no ar agora, no Globo Esporte, com uma série que chama DNA Arquibancada. Tá? Repete. DNA Arquibancada. Essa série, ela conta histórias de torcedores de clubes do interior do estado de uma forma absolutamente delicada, humana, próxima. É que é o teu marido. É o meu marido. Que tu casou em 2024. Isso, agora em outubro. Ela é noiva ainda. Guria! Não, eu sou casada, sou esposa. Guria! Ainda skin noiva. Guria, tu tá em lua de mel ainda. Basicamente. Tá, eu, como madrinha, eu posso atestar Ela é que minha a lua de madrinha. mel segue. Claro, não poderia Segue a lua de esperar mel. outra coisa, né? Mas é isso, o Bruno, ele tem uma sensibilidade, assim, que, com o perdão, assim, né, a anfitriã deste espaço, eu preciso discordar veementemente disso, de que é só um olhar feminino, mas trazendo aqui, né, para esse contexto dessa série que tá no ar, DNA Arquibancada e Que tudo mais. bacana. Ele é muito sensível no contar histórias, no entender aquilo que está na mão dele, né? A vida de uma pessoa, a trajetória de uma pessoa, como é a relação dela com o clube, com o time, com a paixão, com viver e respirar o futebol. Então, essa série que está na segunda temporada entrando no Campeonato Gaúcho, ela traz toda essa sensibilidade que ela é humana. E a gente traz, eu trago o exemplo do Bruno para falar de um homem, assim. Mas porque a gente pode... São vários, né, exatamente. Vários exemplos. Na minha defesa, eu acho que a sensibilidade feminina, ela não necessariamente está só numa mulher. Ela está nos homens também. Né? Claro.
Tá bom. E acho Não, que, tá tudo certo. e acho que para complementar a tua defesa, tu traz o estereótipo, tu traz o padrão, né? Sim. Se tu for pegar da grande maioria dos homens, como é que se dá a cobertura futebolística por parte Porque da o grande Bruno maioria tá dos homens. rompendo com uma tradição. Ela é menos, ela Não tem é? menos esse Tem, olhar, com tem certeza. esse viés Gurias, de Com forma certeza. tu é casada com um jornalista Sou. que também é de esporte. Também é de esporte. E tu também. Gurias, Uhum. quando eu trabalhava em redação e o pessoal namorava, o pessoal da redação ou casava, a gente chamava de reprodução em cativeiro. Total. Continua? Continua. Continua. A RBS é ótima nisso, né? Cara, não tem como. Mas é que tu vai conhecer, Mas tu vai namorar conhecer onde? cara? Se tu Tu trabalha entende? 18 horas Toda no mesmo vida. lugar. Toda né? vida, toda vida. E é uma sorte danada tu conhecer alguém que Tu resolve tudo no mesmo lugar. Isso! Não só por isso, assim, porque isso às vezes é um desafio também, né? Sim. Tu tem que ficar, tu tem que controlar para não ficar em casa o tempo todo. A começo, reunião de né? pauta, É, entendeu? exatamente. Não, só um Sim. pouquinho, vamos parar, vamos falar de outra coisa aqui, né? Então, assim, Aham. tu tem que fugir um pouco do contexto. Então, também tem esse desafio. Mas é incrível tu poder desenvolver uma admiração por uma pessoa, um carinho por uma pessoa, e aí aquilo que é uma amizade, que é uma proximidade, se torna uma relação tão madura e tão bacana que, assim, faz valer a pena o jeito que ela é Sim. construída. Por isso que acaba sendo em cativeiro, porque tu começa a admirar aquela pessoa, acompanhar aquela pessoa e dizer, cara, que baita parceiro de Aham. trabalho, de vida, de tudo, né? Quando faz Mas aí sentido. como é que foi, assim, no teu caso? Tu olhou pro lado e viu aquele cara falando e tal, e disse, Cara, meu ele é Deus, olha incrível. só e tal. Como é que foi? Ele é incrível, ele é extremamente inteligente e ele me pegou totalmente nisso, assim, sabe? Eu tinha uma profunda admiração por ele antes da gente ficar junto e a gente sempre trabalhou muito junto. Aham. Então, assim, a gente funcionava muito trabalhando junto. Aos trancos e barrancos, porque a gente também sempre brigava muito, É. sabe? De um implicar com o outro e vamos fazer desse jeito, e vamos fazer daquele jeito. E ele não tal. concordava Então, e tu também não? Exatamente. Aquelas coisas que é um jogo erótico, isso também, né? Com Gurias? certeza, Fátima, Né? com certeza. Faz parte, é isso aí. Claro. Dizem que é tensão sexual, né? Que acontece. É. E aí, e foi assim. E assim a gente se apaixonou, sabe? O Thiago conheci Cerqueira. Thiago Cerqueira, conheci ele Aham. no ambiente da RBS. A gente conviveu muito tempo juntos, assim, separados, cada um num relacionamento e tal, não sei o quê. Em determinado momento a gente disse, não, tem alguma coisa aqui que é mais do que Aham. essa relação de trabalho. E Sim. aí a gente tá junto e feliz. Já faz assim. tempo. Ele é um cara incrível, super sensível, maravilhoso. Ele não fa- tem um tio, um irmão mais velho? Fátima, ainda Adorei. tem um detalhe, que ele é mineiro, ele fala por quê, ele tem um vozeirão, ele é lindo. Eu, assim, poderia falar o que tu quisesse. Adorei. Ele é maravilhoso. Eu não posso falar. O meu segundo marido era mineiro de É? Minas Gerais, É. exatamente. O mineiro, inclusive, de Minas Gerais. Mineiro de Minas Belo Gerais. Horizonte, de BH. Mineiro de onde? Belo Horizonte, do interior? De um lugar chamado Descoberto. Cara! Que era um lugar bem pequenininho. E ele veio pra cá, e jovem e tal. Mas aí eu fui conhecer e aí eu descobri Descoberto. Foi uma grande descoberta. Maravilhosa. Mas é isso, é Aham. isso. E realmente, assim, a gente é muito feliz, muito apaixonado. E tu tens um filho É chamado muito bom poder Martim. falar dele. Eu tenho um filho chamado Martim, que tem 10 anos, do meu primeiro casamento, esse que eu contei. Sim. Eu acabei me separando. E hoje a gente mora juntos, eu, Thiago, Martim, somos uma família. Diferente, talvez, daquela família margarina que eu tinha imaginado Aham. aos meus 15 anos, sendo a mulher que tem que cumprir ali, aquela Sim. família que tem, né, pai, mãe, 2 filhos, uma casa perfeita, se acorda de manhã no domingo, café da manhã tá na mesa. Sim, e a escova em dia, E a escova em roupa dia, toda, né? e a gente vai aprendendo, sabe, Fátima, a construir essa família. Eu tenho maior orgulho da nossa família e do jeito que ela é, assim. Uhum. Eu, Martim e Thiago. E a gente vai aprendendo juntos, assim. Então, tem sido muito bonito, assim. Tem sido Que muito legal. bacana isso. E tu tá... Essa lua de mel... Tô, né, vivendo aí essa lua de mel ainda, né? 4 meses de casada. Eu e o Bruno, a gente tá juntos há 6 anos. Também nos conhecemos na RBS. Ele nasceu em Pelotas e ele trabalhava em Pelotas, na Rádio Gaúcha lá no começo. Depois ele foi pra TV. E aí ele veio pra Porto Alegre.
Também ele tinha o seu relacionamento, eu tinha um outro relacionamento e em algum momento estávamos livres para leves voar. e soltos. Exatamente. E aí a gente começou a se aproximar, assim, mas totalmente como amigos, Cara, né? essa história é maravilhosa. Me conta. Sabia que ela Eles ia puxar. ficaram numa festa lá, eles ficaram. É. Eu não sabia muito bem o que tinha acontecido, não acompanhei o momento, mas sei que ficaram juntos. E aí no outro dia, uns dias depois, sei lá, na redação, ela me contou, eu acho. Não na redação, né? Porque Tá, a gente também... sim, no cafezinho, né? Isso. No cafezinho ela me Isso eu tô contou a sendo discreto história. no começo, entendeu? Né? Né? Ela me contou a história e disse assim, mas ai, nada a ver. A Cara, gente é só brother. A gente é brother. A gente é ligada. faixa, ela fazia assim, a gente é brother. E eu, cara, já Mas foi. como assim, gente? Mas Já vocês eu estão enxergando ela juntos. casada já. E eu né? falei, mas gente, amizade colorida, entendeu? Que? Deixa a gente viver, deixa a gente curtir. Tá tudo bem, sem nenhuma pressão, a gente só quer viver o momento. E aí, se vão 6 anos e um casamento agora. E uma filha, E cachorra. uma filha, cachorra, canina, Martina. A Martina. O Martim e a Martina. Ai, olha só, até nisso. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Ai, tá. A sugestão da Eu não tinha me Martina... dado conta, Não, por mas que tu é... deu o nome de Martina? Porque o Bruno é muito fã de uma tenista chamada Martina. Ah, verdade. Martina, agora não vou me lembrar do sobrenome. Martina Zravzovsky. Ela é uma russa. Isso, exatamente. É. E quando a gente Pavlova. começou a falar... É tipo assim, eu não sei se é Pavlova. Não é Pavlova, não. Pavlova é a sobremesa, nada a ver. Socorro, Deus. Agora eu não vou me lembrar, que ódio. Mas é uma coisa, assim, Marishnikov. Isso, Marishnikov. uma coisa assim. E o Agora Bruno ela veio com disse, bailarina. ai, vamos ver o nome de uma tenista. E aí a gente foi vendo e tal, não sei o que. E a minha Podia sogra ser falou Esther uma. Bueno, né? Serena Williams, cara. Isso, poderia ser Serena, poderia ser qualquer uma. Navratilova. Viu como era parecido com Pavlova? É, eu sabia. É Navratilova. Navratilova. Ela mesma. Martina Navratilova. Navratilova. É daí que nasceu o nome da minha filha canina. Da Martina, muito bom. Exatamente. Aham. Uma super tenista. Viu? Ó, a gente- Mas é isso, assim, eu digo que eu sou casada com um homem que eu admiro profundamente. Assim, o Bruno, ele me irradia as melhores coisas, assim, sabe? Sabe essa Kelly que tá, assim, braba porque se sentiu desconfortável com uma situação? Quando ela tá com o Bruno, ela não consegue. Ele Ela- desconstrói ele me- isso. Ele me tira, assim, do ponto de tensão. Ele me tira, sabe, daquela situação que... Ele me tranquiliza, ele me traz paz, ele me respeita em todos os sentidos, assim, absolutamente tudo. E isso me faz, assim, uma mulher certa de que era pra ter acontecido, sabe? Como aconteceu. Tu já tinha conhecido um amor assim? Não. E tu? De jeito nenhum. E como é que é isso? De jeito nenhum. Eu costumo dizer, assim, quando eu converso com as minhas amigas e quando eu falo da minha relação com o Thiago, assim, não aceitem nada menos do que um homem que ame vocês e que enxergue em você e que desperte o que tem de melhor dentro de vocês. Sabe? É isso que eu sinto nessa relação. E assim, eu nunca tinha me sentido tão amada. Eu nunca tinha sentido uma sensação de parceria tão grande. O Thiago surge na minha vida com um filho, o que faz a gente pensar muitas vezes em quem é que eu vou ter de parceiro aqui, né? Porque ele passa a ser o meu companheiro, mas ele passa a fazer parte da família de uma mulher que já tem uma criança junto. E como é que eu vou lidar com essa história toda? O Thiago não tem filhos. Então, assim, não aceitem nada menos do que um homem que ame vocês como vocês merecem ser amadas. Eu digo isso, e eu só senti isso a partir dessa relação. E isso é muito bonito, assim, me faz sentir realmente o que a Kelly fala de despertar. Cara, o que tem de melhor em mim? Ali é o meu lugar de me sentir plena, é ali do lado dele. Com Eu ele. acho que essa é a melhor tradução, assim, porque eu acho que ao longo do tempo, na vida, com algumas experiências em relacionamentos, tu vai entendendo que tu não quer mais, onde tu não cabe mais. E quando tu encontra um relacionamento assim, que te acolhe, que não só te completa, mas te transborda, eu acho que tu entende que o que a gente merece é exatamente isso, sabe? Quando a gente fala, assim, de mulher, né? De como ser tratada, de como ser respeitada, é disso que eu acho que a gente tá falando. De homens que façam valer, assim, realmente
tudo aquilo de melhor que tu tem. E aí, eles são perfeitos, não? Só Não, que não não, são cara. perfeitos, Calma claro aí. que não. Porque a gente fica aqui se declarando, parece que uou, entendeu? Não, mas Calma. Não, por isso que eu tava querendo um Calma. irmão mais velho, tio, o pai. Não, vamos providenciar, vamos buscar. Alô, Minas Gerais. Não tem a perfeição, né? De jeito Claro que nenhum. não. Mas em termos de encontrei o grande amor, aí sim. Chegamos num ponto perfeito. E a gente entra numa relação para dar certo. Claro, Né? A gente entra para ser para toda a vida, né? Eu sempre integralmente, em todas as relações. Inclusive, na primeira vez que eu conheci Era uma pra pessoa, toda a vida, né? já estava casada com filhos no Propaganda da Margarina, entendeu? Na minha cabeça. Aham. Sempre Na foi noite, assim. tu olhou e disse, é com esse que eu vou esse aqui que eu casar. Se não e já- existe a predisposição de entrar pra dar certo, nem entra, né? Porque... Gurias, eu tenho uma coisa para dizer da Kelly. Denúncia. A Kelly foi rainha do sol de Pinhal. Fui. Gente, ela me stalkeou. Ai, Bastante. total! Fui. Gente, como é que é isso? Olha, é assim, uma tentativa de ser modelo, né? Do nada ali, na adolescência, na infância. Nessa de talvez nunca querer que a filha fosse pro jornalismo. Não, tô brincando, tô brincando. Mas quando eu era pequena, muito mais do que hoje, eu sempre gostei muito dessas coisas, assim, de desfilar, de aparecer, de cantar. Eu me lembro que eu ganhei meu videokê quando eu tinha uns 10 anos de idade e eu cantava nas reuniões de família e dos amigos, e eu cantava na Tu igreja. já chegava com Eu um chegava e eu aparelho. queria, assim, eu dava palestras. E hoje, eu e a Alice, a gente brinca com isso. Se a gente vai num lugar com amigos, e a Alice vai cantar, pega o microfone, eu chamo a Alice num evento pro palco, vem cá, Alice. E ela já me chamou umas quantas vezes. Eu disse, amiga, pelo amor de Deus, não me chama que eu morro de vergonha. Como Porque assim? não sei. Virei uma chave da cantora, da modelo, da que quer tá lá, assim, Não, hoje sou um pouquinho menos assim. E aí a Alice me chama com todo o astral dela e ela canta e eu fico lá. E nessa loucura de dizer que não te quer. Tentando não ser ouvida, tá? Mas tudo bem, só um parênteses. Eu fiz um curso de modelo quando eu era pequena, minha mãe incentivava, né, essa Kellyzinha modelo. E ela me botou num curso de modelo fotográfica e modelo de passarela. E aí eu participei de alguns concursos. Um desses foi Rainha do Sol de Pinhal. E ganhou. E aí ganhei, fui rainha seletiva, né? Que era Tu por tem- praias. Tu tens coroava uma algo menina. assim no teu Coroava currículo? De jeito É. nenhum. Ai, Não, ela tem Nunca. outras coisas. Não, Ela nunca dançou fez parte, por muitos anos, né? Dancei, Jazz. fui bailarina a vida Foi toda. bailarina de subir no palco para Bailarina subir no palco, me apresentação. apresentar. Disso que a gente tá falando, Dos né? 4 anos até os 20 e poucos. Dancei. E continuo dançando hoje, assim, mas dançava balé clássico, dancei tudo. Que Sim. tu imaginar. Mas é coisa modelo- Mas com apresentações e tudo, tu te sentia segura. Com apresentações, com concursos de dança. Eu dancei em Joinville, que é um dos concursos mais... Um Sim. dos palcos mais famosos do Brasil e do Exatamente. mundo, né? Na época, com sapateado americano, uma peça que chamava Chachado. E a gente dançou para 4 mil pessoas em Joinville. Então, assim, realmente foi uma dedicação e foram momentos de troca muito legais, assim, com aquele grupo da dança, sabe? Viaja junto, treina, e vai, ensaia. Então, foi muito legal. E vocês acham que essas experiências todas somaram para hoje vocês estarem no lugar que vocês estão? Acho que sim, em alguma medida. Acho que olhando um pouco para essa trajetória, talvez eu entenda porque depois de muito tempo eu fui para a área da comunicação. Sim. Né? Porque logo que eu estava saindo do ensino médio, eu queria fazer engenharia mecatrônica. Não tem Jura? nada a ver. Eu nem sei o que é engenharia. Pois é. Então, É mecatrônica. É mecatrônica, Sei, exatamente, esse negócio, elétrica, do desenvolver mecânica. robôs, de trabalhar com isso. Eu achava que eu ia Maravilhosa. trabalhar nessa área. O que não tem nada a ver, assim, comigo, com... Sabe? Mentira, nunca a minha reparei. trajetória não tem Sempre nada. achei tocar. Exatamente, eu sempre achei que tu tinha tudo a ver. Mas aí eu me lembrei de uma professora que disse, Kelly, mas tu é tão comunicativa, tu tá tão em linhas de frente na escola, participando de eventos de concurso, de cantos, de não sei o quê, de não sei o quê. Então, assim, como que tu vai ir para uma área que não explora tanto assim a comunicação?
E aí eu fui para essa área. Então acho que Que bacana essa professora, tu lembra o nome dela? Aí. Maria Luísa, Ah, professora viu? de português. Olha que bacana. massa. Mas eu acho que a tua pergunta é muito legal, Fátima, porque ela fala de uma coisa que é, em tempos em que a gente é exigida de focar, o que tu quer, qual é o teu foco, onde é que tu quer chegar em 5 anos, em 10 anos, né? É um desespero por cumprir metas, tarefas, checks que a gente não sabe nem de onde vem. E aí toda a experiência soma, de repente, né? Sim, Tu olha, e aí eu tô aqui, a gente tá aqui num lugar, poxa, bem-sucedidas, né? Legal, felizes, atuando numa área que gostam. E tanta coisa que veio na trajetória, né? Que não só o foco para chegar nesse lugar. E tudo isso nos constrói, né? E no fim a gente é inteira, a soma dessas experiências, seja lá qual for a área de atuação que a gente Sim, a gente olha para trás e, na trabalhando. verdade, tudo veio acontecendo encadeado, gente, né? Tudo faz sentido no fim das contas. Né? Gurias, como é que é ser chamada de musas, vocês? Cara, É legal? eu não me importo. Tu que quer ser amada. Muito. Viu? Tu viu? Tu tá brincando, mas eu não sou uma mulher combativa, tá? Eu não fico confortável quando as pessoas dizem a musa do esporte gaúcho, porque não sou. Não me acho, não trabalho pra isso. Porém, eu não sou a pessoa que vai na rede social e vai responder, não me chama de musa. Entendeu? Pra quê, eu vou dizer né? assim, cara, quem sabe, em vez de musa, tu me chama de, pô, uma pessoa super legal, uma profissional super completa, alguém que se dedica, né? Eu não sou do combate. Isso é o que eu quero dizer também quando eu digo do ser amada e do tentar com gentileza e leveza e levando as situações da vida. Mas eu tenho por exemplo, tenho uma história com o Musa do Gauchão. Era um concurso que tinha no Campeonato tinha? Gaúcho. E as meninas ficavam lá de biquíni, desfilavam, como aconteciam os concursos de beleza na época. Mas era um em que esse concurso de existia. beleza. Mas cada menina representava o seu clube de futebol, né? E eu me lembro, assim, de eu entrar, de eu ser jurada, eu era jurada desse concurso, Musa do Gauchão. Eu já era repórter na época, e aí me colocaram numa sala com 5 ou 6 representantes dos patrocinadores do campeonato naquele ano. Todos eram homens, só eu de mulher. As meninas entravam, tiravam o roupão, ficavam de biquíni. De frente, de lado, de costas. De frente, de lado, de costas. Era um padrão dos concursos de beleza. O Garota Verão, por tanto tempo na tela da RBS TV, e outros tantos. Não, o Rainha do Sol. O Rainha do Sol, que a Kelly participou. O Miss Universo, sei lá, o que tu quiser. Era esse o padrão, sabe? E eu me lembro de como jurada ali, eu perguntava para as meninas, por que tu tá aqui? O que te move a querer estar nesse lugar? Né? Me lembro de perguntar isso para elas, porque aí cada um tinha direito a uma pergunta. E eu me lembro de fazer repetidas vezes essa pergunta para tentar entender aquele lugar dela e, de alguma forma, acolher aquele lugar dela, porque para mim era desconfortável. Me gerava desconforto ver aquela mulher ali de musa. Então, quando fala a palavra musa, eu enxergo aquelas meninas que estavam concorrendo ao Musa do Gauchão. Eu não vou combater, eu não vou dizer não me chama desse jeito, mas eu vou tentar gentilmente dizer, cara, talvez tenha outras formas de chamar, sabe? Sim, mas vocês leem como uma coisa afetiva? Porque pode ser também. É um jeito. Talvez hoje se use muito a expressão a minha musa inspiradora, né? Talvez tenha um pouco disso, assim. Acho que um pouco mais antigamente, quando iam nos entrevistar e o título da matéria era a musa do Globo Esporte. Do Globo Esporte. Eu acho que tinha essa conotação, assim, que ainda pensava muito na beleza, no padrão. E, assim, querendo ou não, nós somos mulheres padrão, né? A mulher branca que... assim, por muito tempo a gente vê, ao longo de muitos anos, a gente vê na TV. Não, né? Aí tem outros lugares. A branca, magra, jovens, claro. esporte. Assim, a gente fala tanto de tantas questões para as quais a gente tem que olhar e de preconceitos para quebrar. E o etarismo no esporte é uma coisa... Nas redações de jornalismo, na sociedade, mas no esporte... Que legal as mulheres estarem ocupando esses espaços e ali, mas cadê a mulher madura no esporte? Não existe. Porque se criou ao longo do tempo que é a guriazinha, é a guria do esporte. Eu tenho 40 anos e até hoje as pessoas me contam, é aquela guria do esporte. Não, eu sou mulher e possivelmente eu vou ser a senhora, né? Se fizer sentido para mim seguir nesse lugar onde eu tô agora. Então, assim, que possa ter essa mulher madura na cobertura esportiva, ou onde ela quiser. Não tem, né? Tem menos. Não, assim. Então, são algumas camadas, assim. Não tem lugar onde o etarismo não esteja, né? Não. É uma loucura isso. Infelizmente. A gente
perguntou para as seguidoras o que elas gostariam de trazer para... De saber. E vocês já responderam algumas perguntas, mas tem umas que eu gostei muito. Uma é, os colegas homens conseguem acompanhar os ritmos e pensamentos de vocês? Olha, bem interessante essa muito. pergunta. Alguns sim, outros não. Não só os colegas, os homens, ponto. Por quê? Cara, eu tenho 45 abas abertas na minha cabeça. Eu tô aqui, eu botei meu celular pra carregar, porque meu filho tá no aniversário, eu vou ter que buscar o guri lá, e não sei o quê, e o que vai ter de janta em casa, né? Aquilo que a gente falava antes, né? Sim. E o homem, ele tá ali no seu foco. O colega que tá focado naquele ambiente dele de trabalho ali naquele momento acabou, entendeu? Então, assim... Sim, mas tem dificuldade de acompanhar. Tem dificuldade, né? Mas num ambiente, mas quando o assunto é trabalho, vocês colocam a opinião de vocês e eles levam tempo para entender ou para... Às vezes sim. Às vezes a gente quer colocar uma ideia que na nossa cabeça ela faz muito sentido e ela está sendo explicada de um jeito que parece que é de fácil compreensão e às vezes ela não é. E às vezes a mulher da mesa entendeu e o homem não. Exatamente. E aí tu tá... Não, mas peraí, vamos de novo, como é que é? Não, eu entendi, eu acho uma baita ideia. E aí, vamos lá, a gente constrói a explicação e já se apoia, já se acolhe, já se entende. Por que isso, gente? E assim, às vezes pode não entender e tá tudo bem também, Às né? vezes, tem um monte, foi mudando a redação de esporte, por exemplo, que quando eu entrei pra agora. E as meninas entram. E elas entram, né, Fátima, assim, né, de cantinho, com vergonha. Eu tenho que falar na reunião. E aí, às vezes... Quase pedindo desculpa, quase, né? Desculpa, posso dar já uma desculpa? aconteceu de eu pegar uma colega, menina, que chegou há menos tempo e dizer assim, ensaia aqui comigo, o que tu quer falar? Fala, tá. Isso. Agora, tu vai falar na reunião. Tu vai levantar a mão e tu vai dar a tua opinião. Então, assim, também cabe a nós, assim, quando... o cara não conseguiu compreender muito bem o que eu tô falando, mas pra nós tá muito claro aqui, né? Então, para só um pouquinho, vamos explicar. Tu me ajuda? Me ajuda a gente explicar pra ele? A gente explica. E em tempos que a gente tá muito Bacana conectada, às isso. vezes, Claro. é muito interessante. Em tempos que a gente tá muito conectada nas redes sociais, a gente traz muitas referências da internet. Às vezes, uma pessoa que não tá tão... atenta, não vai captar uma referência, algo que vem dali, sabe? Então, acho que pode acontecer. Tá. Em algum momento vocês acharam que apenas sendo homens seriam realmente se vocês fossem homens, seriam respeitadas? Eu acho que sim, em muitos momentos, eu acho. Ou seja, um homem não precisa ser tão inteligente, tão que eu acho capaz. assim, existe uma necessidade, eu acho, sabe, da mulher se dedicar mais no meio do esporte. Em várias outras áreas também, tá? Mas, assim, trazendo para a nossa realidade e para o nosso recorte. Eu acho que tu estuda mais, tu lê mais, tu vai para o jogo, tu faz um estudo maior do que talvez fosse necessário. Tu tenta te especializar mais. Por quê? Alguém pode te questionar, mas tu já jogou bola? Entendeu? Isso te marcou, hein? Isso me marcou e por isso despertou em mim a necessidade de buscar essa capacitação, esse entendimento. Não que eu não buscasse, eu já buscava, tá? Mas é isso que te faz perceber que sim, tu precisa fazer mais, sabe? Não sei se tu concorda. Concordo totalmente. Assino embaixo. 2 vezes. Autenticado Como aplicar o feminismo dentro desse ambiente tão machista? Vou de novo, vou ser repetitiva aqui, tá? Mas eu acho que através da união, acho que juntas a gente aplica o tempo todo. Quando uma fortalece a outra, quando uma chama a outra para falar numa reunião, quando uma acolhe a ideia da outra que não necessariamente está sendo entendida ou respeitada no ambiente. Juntas, assim, juntas que a gente vai, assim, não vejo muito outro caminho. Acho que esse é o principal. E aí, assim, e aí, talvez com características complementares, a minha característica é menos combativa, porque eu aprendi ao longo do tempo a dar um sorrisinho amarelo e continuar, mesmo ouvindo os maiores absurdos. Porque eu acho que isso também é inteligente, né? Em algum momento Em algum momento Então, assim, foi importante eu ter passado por um tempo sorrindo amarelo e engolindo o sapo, mas é importante também eu ter uma amiga combativa do meu lado que vai bater de frente. E aí eu vou vir com outro argumento um pouco mais leve, e ela vai vir com mais forte. Sim. E a gente vai se fortalecendo. Good cop, bad cop, enfim. Gurias, e vocês diriam o que para as gurias de hoje que querem entrar nessa área?
venham. Eu diria isso. A gente tá E como é que esperando a por gente vocês. Vem que tá quentinho. Eu diria, Fátima, para elas... Primeiro, a gente vive num tempo em que a gente acha que em que a gente olha para o outro o tempo todo, né? E o outro tem que ser inspiração, a outra tem que ser inspiração pra gente, mas não tem que ser cobrança pra gente ser igual àquele modelo. Então, não existia a mulher no esporte. Agora existe um modelo de mulher no esporte. E aí, às vezes, tu tá olhando, eu tenho que fazer aquilo ali pra chegar naquele lugar. E não necessariamente. Então, antes de qualquer coisa, respeitar quem elas são, o que elas querem construir, como elas querem construir. E construírem a sua própria trajetória. É óbvio que a gente tem que se inspirar umas nas outras. Mas a gente não precisa copiar modelos para alcançar, né? Então, quem sou eu aqui, mesmo com 18 anos aí, trabalhando em TV e em esporte, para dizer, cara, vai por aqui que tá certo, né? Ao contrário, é tudo absolutamente fragmentado, né? Como é que eu vou dizer esse é o caminho? Não me sinto nem no direito de fazer algo assim. Mas eu acho que é isso. Buscar inspiração, buscar referência, se preparar e construir a sua própria trajetória. Dentro desse meio que é tão desafiador. E vai com alguém, vai de mãozinha, entendeu? Com a amiga. Não larga. Acredita, eu acho que é isso, assim, é importante que essas meninas que querem chegar nesse espaço, elas entendam que tem outras meninas lá, e nos mais variados tempos, nas mais variadas funções, e que elas, em algum momento, também pensaram que talvez elas não poderiam estar lá. Que ia ser muito difícil chegar lá. E isso que a Alice falou antes, no comecinho, sobre ter uma redação muito mais povoada por mulheres, eu acho que mostra que muitas outras podem chegar. E daqui a pouco talvez a gente saia e não esteja mais lá e a gente precisa de gente para ocupar esses lugares e esses espaços. Então, assim, é isso, é se preparar. Eu não vou dizer assim, é só chegar. Eu acho que tem que ter uma preparação, tem que ter... tem que acompanhar, tem que se especializar, tem que ler, tem que ter vontade... E tem que encarar. Assim, é difícil dizer não tenha medo, porque as mulheres vão ter. Elas vão achar que não vai ser possível, porque é um lugar de muitos homens, mas a gente tá lá pra provar que dá e que todas podem chegar lá. Cara, e é trabalhoso pra caramba, né? Ele tá falando de trabalho, né? Imagina. Cara, vem que tá quentinho, mas vem pronta pra vem pronta pra nadar trabalhar. nessa água, assim, sabe? Isso aí. Porque às vezes as pessoas olham pra gente, que legal, né? Que bacana. Cara, é trabalhar sábado, domingo, muitas horas na semana. É mar revolto. É mar revolto, né? Então, assim, é mar revolto por ser esse ambiente tão masculino em que a gente precisa se provar o tempo todo, mas é mar revolto por suor mesmo, por batalha mesmo, assim. É muito Por trabalho. se reinventar todos os dias, né? Porque a Alice é 18, eu a 10, a gente tá todo esse tempo, ano após ano, falando dos mesmos campeonatos, do mesmo assunto, da mesma temática e se reinventando. Ela não faz a mesma TV de 18 anos atrás, né? Eu não faço a mesma de 10, então é preciso também estar predisposta a isso. Saber que vai trabalhar, mas também vai se realizar. Gurias, legal. Muito obrigada. A gente Obrigada. Olha, Obrigada adorei pelo convite. conhecer vocês pessoalmente. E era isso. Era isso! Obrigada. Arrasou! Obrigada, Valeu foi um prazer estar a aqui. oportunidade. Valeu. Beijo. Beijo.